Bem-vindos à nossa terceira aula da semana, passo a passo, né, de como você gabaritar direito constitucional. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo legislativo. E eu vou começar falando das PECs. O que significa PEC? Proposta de emenda à Constituição Federal. Bom, primeira coisa, quem é que pode, de acordo com a Constituição Federal, propor PEC? Os legitimados para a PEC, eles estão previstos no artigo 60 da Constituição Federal. Então, se nós pegarmos o artigo 60, incisos 1º, 2º e 3º, nós vamos encontrar as pessoas que podem propor PEC, proposta de emenda à Constituição Federal. Então, vamos lá. Quem pode propor uma PEC? Presidente da República, no mínimo 1/3 dos membros da Câmara ou 1/3 dos membros do Senado, mais o terceiro legitimado, que são as Assembleias Legislativas Estaduais, mais da metade. Aqui, nós temos o Distrito Federal e mais 26 estados. Vão dar 27 unidades federativas. Se é mais da metade, no mínimo 14 destas unidades terão que subscrever a PEC. E, além disso, vamos supor que seja uma PEC proposta por 15 estados, tá? E aí, dentro de cada Assembleia Legislativa de cada estado, gente, a PEC, ela tem que ter a aprovação da maioria simples de votos. Atenção, maioria de membros é maioria absoluta. Maioria de votos é maioria simples. Então, nós temos que ter muito cuidado para não confundirmos maioria de votos com maioria absoluta. E aqui eu já quero perguntar para vocês que entraram aí, né? Cristiane, Fabiana, acho que a Débora está aqui também. Muito obrigada pela participação, bem-vindas. Se no decorrer da nossa aula vocês tiverem uma pergunta, deixa eu olhar se meu som aqui está ok, está? Vocês podem ficar à vontade para fazer a pergunta pelo chat, tudo bem? A qualquer momento. E aí vem, então, a segunda pergunta. O cidadão, nós podemos propor PEC? Não, tá? O Supremo Tribunal Federal entende que o cidadão não pode propor PEC. Agora, o José Afonso da Silva, que é um constitucionalista famoso, muito importante, ele entende que o cidadão pode propor PEC, tá? Então, na questão da OAB, por exemplo, se aparecer assim, uma questão lá falando dos legitimados da PEC, de acordo com a Constituição Federal, marque a alternativa que configura quem não é legitimado de acordo, quem não é legitimado. Se vier de forma genérica, você pode marcar a alternativa do cidadão, se tiver. Agora, segundo José Afonso da Silva, o cidadão pode propor PEC. Certíssimo. Mas é uma corrente minoritária. Agora, olha que interessante. O cidadão, ele não pode propor uma proposta de emenda à Constituição Federal. O Supremo disse que, no âmbito dos estados, se houver a previsão na Constituição Estadual, pode haver, sim, possibilidade de emendas às constituições estaduais por iniciativa do cidadão. Falando em Constituição Estadual, só para a gente se lembrar aqui que, no Distrito Federal, a nossa lei maior aqui não se chama Constituição Estadual, se chama Lei Orgânica, tá? Vamos falar agora de qual é o quórum para que uma PEC seja aprovada. É o parágrafo 2º do artigo 60. Então, primeiro, o parágrafo 2º do artigo 60, ele diz que a PEC terá que ser discutida em cada uma das casas do Congresso Nacional. O Poder Legislativo Federal, ele é bicameral, porque ele é composto de 2 casas, ou seja,
Câmara dos Deputados mais Senado Federal, tá, gente? Então, a PEC não pode ter uma discussão em sessão conjunta das duas casas juntas. A discussão tem que ser em separado, em cada casa, separadamente, 2 turnos de reunião. Na prática, como que funciona? O presidente coloca a PEC em votação e aí no dia vai estar o secretário redigindo a ata. Primeiro turno de discussão e votação da PEC número 500. No primeiro turno, a PEC tem que ter a aprovação de, no mínimo, 3/5 dos membros. Por quê? Porque 3/5 dos membros, o que você vai entender? Se for na Câmara, 3/5 de 513, que vão dar 308 votos. Se for no Senado, vão ser 3/5, vão dar, acho que é 49 votos, salvo engano, que eu não sou muito boa de matemática, mas é 3/5 da totalidade dos membros. Primeiro é o seguinte: terminam os 2 turnos na casa em que a PEC foi apresentada. Se ela foi apresentada na Câmara, Sandra, como que eu sei onde que ela vai ser apresentada? Daqui a pouco eu vou mostrar para você que a Constituição, no artigo 64, ela diz que quando o projeto de lei for apresentado pelo presidente da República, ele tem que propor direto na Câmara. É obrigado ele propor na Câmara. Então, quem pode... Desculpa. Quem pode apresentar a PEC? O presidente da República. Nesse caso, ele vai propor a PEC na Câmara. Quem mais? 1/3 dos deputados. É óbvio que eles vão colocar na sua casa, na Câmara. Quando for os senadores, eles vão propor na casa deles, na Câmara. Então, a Câmara vai funcionar como casa iniciadora. Quando forem os estados, quem representa os estados é o Senado Federal. Então, nesse caso, a PEC será proposta no Senado Federal. Então, nós vamos concluir os 2 turnos na casa iniciadora. Professora, se no primeiro turno obteve 3/5, no segundo não obteve, o que vai acontecer? A PEC vai para o arquivo. Ela será considerada rejeitada e vai para o arquivo. É por isso que a nossa Constituição, quanto ao seu modo de alterabilidade, ela é considerada uma Constituição rígida, não é? Porque esse processo legislativo é um processo legislativo duro, rígido, solene. Imagina, é a única espécie normativa, gente, que para ser aprovada é necessário são necessários, né? 2 turnos, tá? De discussão e votação. Terminou os 2 turnos de discussão e votação na casa iniciadora. Se foi aprovado, vai para a casa revisora. Na casa revisora é o mesmo processo legislativo. 2 turnos de discussão e votação. Se for rejeitada, arquivo. Não devemos confundir o quórum da PEC, que é 3/5, 2 reuniões, 2 turnos, com o quórum da lei ordinária. Para aprovar uma lei ordinária, um projeto de lei ordinária, nós vamos observar o artigo 47. O que diz o artigo 47 da Constituição Federal? Que uma lei ordinária, para que ela possa ser aprovada, basta a maioria de votos. A maioria de votos é a maioria de presentes, dos presentes. Lembrando que o próprio artigo 47, ele diz que só pode se decidir qualquer coisa em qualquer casa legislativa se estiver presente no plenário a maioria absoluta. O que é isso aqui? É o quórum para deliberar. Você lembra que de vez em quando passa no jornal? Agora não, porque está em pandemia, as sessões são virtuais, mas quando era presencial, o jornalista filmava o plenário. Hoje tem uma pauta imensa, mas não tem quórum. O que quer dizer isso que não tem quórum? Não está presente na sessão, no mínimo, a maioria absoluta. Estando presente a maioria absoluta, aí os quóruns de aprovação
aprovação são diferentes. Quórum de aprovação da lei ordinária, maioria simples. Quórum de aprovação da PEC, da proposta de emenda à Constituição, 3/5. Você acredita que um dia eu estava dando aula, né, num preparatório aqui em Brasília para a OAB. Estou lá dando o processo legislativo da PEC, achando que eu estou arrasando, aí um aluno, professor, o que é PEC? Pelo amor de Deus, a criatura terminou o curso, vai fazer OAB e não sabe o que é PEC, é proposta de emenda à Constituição. Quando for proposta de emenda, você não pode chamar projeto, porque o constituinte não quis, ele falou de proposta. Projeto vai ser quando for lei ordinária ou lei complementar, tá? Qual é o quórum da lei complementar? O quórum da lei complementar, gente, é o artigo 69. A lei complementar, para que ela possa ser aprovada, é necessária que que a maioria absoluta dos membros da casa votem a favor. Maioria absoluta na Câmara, 257 votos. Maioria absoluta no Senado, 41 votos. Além disso, pode-se aprovar PEC em qualquer momento? Não. O artigo 60, no parágrafo 1º, ele traz o que nós chamamos de limitações circunstanciais, ou seja, se estiver decretado estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, não pode aprovar PEC. Professor, e se for estado de guerra, pode? Pode, desde que, é claro, no estado de guerra não se tenha decretado estado de sítio. Por quê? Porque normalmente, quando se decreta um estado de guerra, se decreta também estado de sítio. Agora, o estado de sítio sozinho, ele não impede a aprovação de PEC. Essas são as chamadas limitações circunstanciais. E o que são limitações materiais? São determinadas matérias que são chamadas de cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São matérias que estão no parágrafo 4º do artigo 60, nos incisos 1, 2, 3, 4. Essas matérias protegem um núcleo de direitos da Constituição que não podem ser abolidos. Quais são as cláusulas pétreas? A forma federativa de Estado não pode ser abolida. O voto direto, secreto, universal e periódico também não se pode mexer nele. E direitos e garantias também não pode abolir, pode acrescentar. E, por último, a separação de poderes. As cláusulas pétreas, elas podem ser acrescentadas, aperfeiçoadas, melhoradas. Elas não podem ser abolidas e nem ter o seu núcleo de proteção reduzido. Por exemplo, existe uma discussão se a maioridade penal, que é de 18 anos, é ou não uma garantia individual. Se houver um entendimento majoritário de que é uma garantia individual, ela não pode ser reduzida nesta Constituição, tá? Por quê? Porque a redução significa perda do direito. E a cláusula pétrea, ela está aí justamente para proteger o direito. É esse o objetivo da cláusula pétrea. Bom, falei aqui sobre a PEC, agora eu vou falar sobre o projeto de lei das leis ordinárias e das leis complementares. A primeira observação é que as leis ordinárias e as leis complementares, elas têm no artigo 61 os chamados legitimados comuns. Olha o que diz o artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a quem? Qualquer membro da Câmara ou do Senado. Então, olha que interessante. Um senador sozinho, ele pode propor um projeto de lei, ordinária ou complementar. Agora, um senador sozinho, ele não pode propor uma PEC. Por quê? Porque no caso da PEC, ela tem que estar
assinada, subscrita por, no mínimo, 1/3 dos senadores ou 1/3 dos deputados, tá? Além disso, quem mais pode apresentar projeto de lei ordinária ou complementar? As comissões das casas. As casas legislativas, elas são organizadas por meio de comissões que são chamadas de comissões temáticas, que são permanentes. Por exemplo, nós temos a Comissão de Orçamento e Finanças, temos a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, temos Comissão de Educação, tem muitas comissões. Se você tem curiosidade de saber quais são, pegue o regimento de cada uma das casas, que lá vai estar escrito. Essas comissões, elas também possuem legitimidade para apresentar projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, tá? Quem mais? Presidente da República. Aqui embaixo eu até coloquei uma observação que cai muito na prova da OAB, o parágrafo 1º do artigo 61, que eu vou falar dele já já. Então, o parágrafo 1º do artigo 61, ele traz um rol de matérias que são de competência privativa do presidente da República. Quem mais pode apresentar projeto de lei ordinária ou complementar? Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, Procurador-Geral da República e nós também, cidadãos. Nós não podemos apresentar PEC, mas podemos apresentar projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar. Aqui, o parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal, tá? Aqui eu coloquei o caput do 61. Agora, nós vamos estudar o parágrafo 1º do 61, que é cobrado demais na prova da OAB. Então, fique atento que na sua próxima prova pode cair uma questão daqui. O que nós temos aqui no parágrafo 1º? São de iniciativa privativa do presidente da República leis que... O que o parágrafo 1º está dizendo? Que quando tiver que ser apresentado um projeto de lei sobre qualquer um dos temas do parágrafo 1º aqui do artigo 61, a competência para apresentar o projeto de lei é privativa do presidente da República, tá? Professora, vou pegar um exemplo aqui do inciso 1º. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Então, se for para modificar o efetivo de qualquer uma das 3 forças, isso só pode por meio de lei. Quem tem competência para apresentar esse projeto de lei? Presidente da República. E aqui, gente, em todo o processo legislativo, a gente vai aplicar a simetria no âmbito dos estados e do Distrito Federal, e também dos municípios. Então, no que couber, nos municípios, esses mesmos temas serão de competência privativa do chefe do executivo. Por exemplo, a organização dos servidores públicos municipais, reajuste, criação de cargos, de quem é a competência para apresentar o projeto de lei sobre esse tema? É privativa do prefeito municipal, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento aqui a esse conjunto de matérias. Aqui eu coloquei para vocês uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A verdade é que foi um julgamento numa ação direta. Ele diz o seguinte: o desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo que resulte de usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva. O que é cláusula de reserva? É quando a Constituição ela reserva a um legitimado a competência privativa para apresentar um projeto de lei sobre o tema. Se alguém desrespeitar esta iniciativa, isso traduz num vício jurídico grave. É uma hipótese de inconstitucionalidade
formal, apta a infirmar de modo irremessível a própria integridade do ato legislativo. O que quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte: se era um projeto de lei que tinha por objetivo mexer no efetivo das Forças Armadas, e esse projeto de lei foi apresentado por um deputado, ele contém um vício explícito de iniciativa. Vício de iniciativa é um vício formal. E, nesse caso, ainda que, olha o que diz aqui a parte final, que eu vou pegar minha canetinha para mostrar para você. Ainda que o chefe do Poder Executivo sancione o projeto de lei, esta sanção não convalida o vício. Cuidado com isso. Ah, mas a competência era do presidente. Chegou na mesa dele para ele sancionar. Ele não viu, sancionou, convalidou. Não, não convalida. O vício permanece, tá? Então, sanção, para você anotar, não convalida vício de iniciativa do presidente da República. Vamos falar aqui agora da iniciativa popular, tá? Que também pode cair. Ela está no parágrafo 2º do artigo 61. A iniciativa popular, ela não é simples, ela é um pouco difícil para poder... É por isso que nós temos poucas leis de iniciativa popular, porque olha só, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara. Então, se for um projeto de lei de iniciativa popular, obrigatoriamente ele tem que ser iniciado, tem que ser apresentado na Câmara. Esse projeto de lei tem que estar subscrito, assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. E mais, no ache, você fala assim, então vamos levar esse projeto de lei para o estado de São Paulo, Minas, que são estados mais populosos, logo a gente consegue esse 1%. Não. Por quê? Porque a Constituição diz que esse projeto de lei ele tem que ter a representação de, no mínimo, 5 estados. Então, tem que ser, no mínimo, no meu exemplo, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Amapá. No mínimo, 5. Não interessa quais os estados, aqui eu estou te dando um exemplo. E mais, dentro de cada estado, tem que ter a manifestação de 0,3% dos eleitores. Aí eu fiz um bizuzinho para você guardar. Vamos fazer de conta que você mora no apartamento 1503. Ou seja, 1% do eleitorado, representado por pelo menos 5 estados, 3/10 não é 0,3%, com a manifestação de, no mínimo, 0,3% dos eleitores. Então, guarde que você mora no apartamento 1503, para você não correr o risco de errar essa questão, tá? Sandra, e nos estados tem possibilidade de projeto de lei de iniciativa popular? Olha aqui o parágrafo 4º, o que ele fala sobre isso? A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Então, no âmbito dos estados, cada estado, por meio de lei, é que vai dispor como que vai se dar a iniciativa popular no estado. A Constituição não fixou a simetria com a iniciativa popular no âmbito federal, tá? E o município? O município está aqui no artigo 29, inciso 13, da Constituição Federal, claro, né? Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado do município. Então, em relação ao município, a Constituição já disse que pode ter, sim,
tá? Mas ela já estabeleceu que, no caso do município, o projeto de lei deverá estar subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Sandra, por que o federal é 1% e por que no município é 5%? Porque a maioria dos municípios no Brasil é pequena, tá? Então, para não ficar muito pouca gente, o que a Constituição diz? Que no caso da lei de iniciativa popular no município, essa lei terá que estar subscrita, assinada por, no mínimo, 5% do eleitorado do respectivo município. Bom, aqui o artigo que eu falei para você do processo legislativo. O artigo 64, ele diz o seguinte, que a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Gente, 90% dos projetos de lei têm iniciativa na Câmara, tá? Quando nós falamos no processo legislativo, a gente tem o processo legislativo comum e o sumário. Qual é a diferença? No processo legislativo comum, as casas legislativas, elas não têm prazo para deliberar. Olha, tem projeto de lei que foi apresentado há 30 anos, 40 anos, está lá, né? Depende muito do interesse político de se colocar em pauta um projeto de lei para ser discutido e aprovado. E o que é o processo legislativo sumário? Está aqui no parágrafo 1º do 64. O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciar projetos de sua iniciativa. Então, professora, se o presidente da República apresenta o projeto de lei, solicita urgência, tem que ser o conteúdo do projeto tema de competência privativa dele, ou basta que o projeto de lei tenha sido apresentado por ele? Basta que o projeto de lei tenha sido apresentado por ele. Não precisa que seja tema da sua competência privativa. Desde que ele apresentou o projeto de lei, bateu o carimbão de urgência, esse projeto de lei agora vai tramitar sob o chamado regime de urgência. E o que é esse regime de urgência? Esse regime de urgência é o seguinte, é que agora as casas legislativas, elas terão prazo, tá? Para aprovar o projeto de lei. Qual que é o prazo? Se a Câmara a Câmara vai ser a casa iniciadora sempre, porque o projeto de lei é proposto pelo presidente da República, ela vai ter 45 dias para apreciar, manda para o Senado, que é casa revisora, mais 45 dias. A casa revisora, ela pode emendar o projeto de lei. Se a emenda altera o conteúdo, tem que voltar para a casa iniciadora, que é a Câmara. Aqui a Câmara tem 10 dias para aprovar ou não a emenda. Então, no total, olha para você ver, no total, no mínimo, esse projeto de lei vai demorar aí uns 100 dias para ser aprovado. Esse é o chamado processo legislativo sumário ou abreviado. Aqui eu trouxe um quadrinho para você, mostrando aqui como que se dá o processo legislativo. Então, ó, na maioria das vezes, como eu disse para você, 90% dos casos, o projeto de lei começa na Câmara. A Câmara é quem vai atuar como casa iniciadora, tá? A Câmara como casa iniciadora e o Senado como casa revisora. Funciona assim, tá, gente? Aqui na casa iniciadora, o projeto pode ser rejeitado. Se ele for rejeitado, o que você vai se lembrar? Que ele não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa. É o chamado princípio da irrepetibilidade.
a não ser que a maioria absoluta dos membros da casa em que ele foi rejeitado apresente recurso. Se ele foi rejeitado na Câmara, então, no mínimo 257 deputados vão apresentar um recurso querendo a reapresentação do projeto de lei. Porque, fora disso, se ele foi rejeitado numa sessão legislativa, e o que é sessão legislativa? É o artigo 57 da Constituição Federal. É o período em que o Congresso Nacional trabalha. Começa no dia 2 de fevereiro, vai até o dia 17 de julho, aí eles têm uma folguinha, porque trabalha demais, né? Volta 1º de agosto e ficam de férias 22 de dezembro. Esse é o período que se chama sessão legislativa ordinária. Projeto de lei, então, rejeitado neste ano dentro desse período, não pode ser reapresentado. Tem que esperar o ano seguinte, 2 de fevereiro, que começa a nova sessão legislativa. A não ser que haja recurso da maioria absoluta dos membros, ok? Beleza, gente. Quando ele termina, e aí, se ele for aprovado, aqui pode ser aprovado, ele vai para o Senado Federal. O Senado Federal vai atuar, nesse exemplo nosso, como casa revisora. O que o Senado Federal, como casa revisora, pode fazer? Ele pode aprovar o projeto sem alterações ou com alterações, ou seja, ele pode emendar. É qualquer emenda que tem que voltar para a casa iniciadora? Não. Se for uma emenda de corrigir português, tirar uma palavrinha, uma besteirinha ou outra, não precisa de voltar. Só precisa de voltar se for uma emenda que altere o conteúdo do projeto de lei. Aí tem que voltar para a casa iniciadora, tá? Ou uma outra opção é que o Senado pode rejeitar, jogar para o saco o projeto de lei. Quando o Senado emenda, alterando, essa emenda é chamada de substituto. Já ouviu falar? Tem que voltar para cá, ó. Tá. Chegou aqui, o que a Câmara pode fazer? Ela pode aprovar. Se ela aprovar, deixa eu pegar uma outra cor de lápis. Se a Câmara aprova a emenda, daqui já vem direto para o presidente sancionar ou vetar. Mas a Câmara pode rejeitar a emenda. Se a Câmara rejeitar a emenda, o que o Senado pode fazer? Nada, sentar e chorar. Então, você percebe que, na prática, a casa iniciadora ela tem um papel de preponderância sobre a casa revisora. Porque se a casa revisora emendar, vai ficar o que a casa iniciadora quiser, tá bom? Se ela não quiser a emenda, ela rejeita a emenda e acabou a conversa, vai direto para o presidente da República sancionar. O que é sancionar? Concordar com o projeto de lei. Ou vetar, quando ele discorda. Atenção, não existe veto tácito, todo veto tem que ser expresso. Se chegou um projeto de lei na mesa do presidente e ele quer vetar, ele tem que ficar de olho. Por quê? Porque ele tem 15 dias para se manifestar. Se passar esse período, ele ficou parado, comeu mosca, nós vamos ter a sanção tácita, implícita. Existe a sanção tácita, mas não existe o veto tácito, tá? E o veto, ele tem que ser fundamentado. E veto despenca na prova da OAB. Cai feito chuva. Os motivos do veto podem ser 2. Político, porque ele diz, eu veto porque eu entendo contrário ao interesse público. Aqui cabe tudo, né, gente? Aí vai ter que dizer por que ele entende. O veto tem que ser motivado. Ou ele pode vetar porque ele entende que o projeto de lei contraria a Constituição Federal. E aí ele vai dizer qual o artigo que ele entende que está contrariando. O veto é motivado, o veto tem que ser expresso e o prazo para vetar é de 15 dias.
O veto não é absoluto, é relativo. Por quê? Uma vez que o presidente da República vetou, o Senado, ele vai comunicar ao presidente do Senado os motivos do veto, porque o Congresso Nacional, no prazo de 30 dias, sessão conjunta vai deliberar sobre o veto. Para derrubar o veto, o Congresso Nacional tem que decidir por maioria absoluta, de maioria absoluta em cada casa. Então, na Câmara, 257 votos. No Senado, 41 votos. Derrubou o veto. Se houve derrubada do veto, manteve-se o projeto de lei da forma como a Câmara e o Senado aprovou, tá certo? Vai mandar para o presidente sancionar e vetar de novo? Não, cara, ele já vetou. Vai para ele agora fazer o quê? Promulgar. Olha que interessante. Ele vai promulgar. O que é promulgação? É a certidão de atestado da lei. Qual é o prazo que o presidente da República tem para promulgar? 48 dias. Mas ele ficou embirradinho, né? Ficou magoado porque derrubou o veto dele, aí ele não faz nada. No prazo de 48 horas, se ele não promulgar, esta obrigação passa para o presidente do Senado no mesmo prazo de 48 horas. O presidente do Senado é amiguinho do presidente da República, vai ficar solidário a ele, também não vai promulgar. A batata quente cai no colo do vice-presidente do Senado, que tem que promulgar imediatamente. E aí aquela perguntinha do aluno, né? Professora, e se o vice-presidente do Senado não promulgar? Crime de responsabilidade. Ou seja, a batata quente caiu no colo dele, ele vai ter que fazer ou fazer. Beleza? Se o veto foi mantido, beleza. Projeto aprovado, né? Ok? Perguntas aqui sobre o veto, então fique ligado, porque o veto é um conteúdo que a FGV também tem um apreço muito grande. Aqui eu coloquei uma questão para a gente ver como que isso é cobrado na prova. Exame de ordem de 2016. O presidente da República tem dúvidas sobre como proceder em determinado projeto de lei que vem gerando muitas críticas na imprensa. No 14º dia útil do prazo, são 15 dias úteis para vetar. Então, aqui estava no 14º dia útil, faltava um dia para ele vetar, porque se ultrapassar os 15 dias úteis e ele se mantiver silente, calado, inerte, deu bobeira, comeu mosca, sanção tácita. Então, no 14º dia útil do prazo para sancionar ou vetar o referido projeto de lei, o chefe do executivo consulta o AGU para saber os efeitos jurídicos que adviriam do transcurso do prazo de 15 dias úteis sem a adoção de nenhuma providência expressa, simplesmente permanecendo silente, silente é calado. De acordo com a sistemática constitucional, esta situação implicaria em que, se ele se manteve silente, não temos veto tácito. A está errado. Se ele quiser vetar, ele tem que falar, até porque o veto é motivado e expresso. Então, a não é. B, sanção tácita. Perfeito. Passaram os 15 dias úteis, ele se manteve inerte, nós vamos ter a sanção tácita. O que não exclui a possibilidade dele promulgar. Claro, sanção tácita, próximo passo, promulgação. Até porque a promulgação e a publicação dos projetos de lei é competência do presidente da República. A B está certa, tá? Vamos ver a C. Sanção tácita pode ocorrer. O que convalida eventual vício de iniciativa, gente, se tiver vício de iniciativa, guarde na sua cabeça. A sanção não convalida. A lei vai continuar inconstitucional. D, veto parcial não, porque ele se manteve silente. Então, correto, B de bola. Viu como a FGV gosta desse teminha? E a forma como ela elabora as questões também não são tão simples, né?
A gente tem que raciocinar. Aqui, eu coloquei meu slide atrasado. Eu já falei do processo legislativo sumário para vocês aqui, só para poder situar no meu gráfico. Hoje meu filho passou mal, tive que ir para emergência com ele, aí eu fiquei meio atordoada, sabe? Foi uma confusão só o dia todo. Aqui, Câmara, casa iniciadora sempre, porque o projeto legislativo sumário é de iniciativa do presidente, então a Câmara vai funcionar como casa iniciadora. Ela tem o prazo de 45 dias para discutir, decidir e aprovar. Vem para aprovar, sim, se for aprovar. Se não for, vai para o saco e acabou, entendeu? Se for para o Senado tem o mesmo prazo de 45 dias. Se o Senado emendar, tem que voltar para a Câmara, que vai ter mais 10 dias. Se o Senado aprova sem emenda, vai direto para o presidente sancionar ou vetar, promulgar e publicar. Beleza? Então, aqui depois você fica com esse material, né? É um resuminho para você entender o esquema do processo legislativo sumário. É o que eu falei para você, ó. 45 dias na Câmara, mais 45 dias no Senado, 90 dias. Mais 10 dias se houver emenda, porque tem que voltar para a casa inicial, 100 dias. Gente, é por isso que muitas vezes o presidente da República acaba editando medida provisória, que é o que eu vou falar agora. Por quê? A medida provisória, ela está no artigo 62. O que a Constituição Federal diz? Ela diz o seguinte, olha, em estando presente uma situação de relevância e urgência, o presidente da República pode editar medida provisória com força de lei. Esse legislativo ele é tão esperto que ele já bota assim, relevância e urgência. O que é relevante, o que é urgente? Depende do freguês, não é verdade? O que é relevante para mim pode não ser para o Gabriel, o que é urgente para mim pode não ser para a Débora e assim por diante. Já é um conceito aberto, subjetivo, de propósito para caber qualquer coisa. Inclusive o Lula, quando ele era presidente da República, ele fez o absurdo de editar uma medida provisória para liberar a casa de bingos. Me conta a relevância e a urgência que tem em casa de bingo, só se for para ele jogar, né? Porque não faz o menor sentido. Mas medida provisória também cai não, despenca. Então, e é a mais chatinha da gente estudar aqui no processo legislativo. Então, eu vou dar uma visão geral dela. Ela está toda no artigo 62 do texto constitucional, beleza? Então, primeira coisa que você tem que ficar focado. Quais os pressupostos constitucionais para a edição de uma medida provisória? 2. Relevância e urgência. Urgência e relevância. E você começa a cantar isso o dia inteiro na sua casa para você não se esquecer. Qual que é o prazo? Aqui no meu esqueminha, 60 dias, a partir da data da publicação, prorrogável uma única vez por igual período. Que igual período? Mais 60. Então, se você olhar, o prazo de validade dela, contando no total, é de 120 dias. Essa prorrogação é automática, tá bom? E aí, o que ocorre? Chegado olha só, se ela não foi votada em 45 dias, ela entra em regime de urgência. O que significa isso? Ela tranca a pauta, trava tudo na Câmara, enquanto a Câmara não apreciar a medida provisória. Olha, trava. Se lá na Câmara ela travou, quando a Câmara acabar de aprová-la, ela já entra no Senado travando tudo, tá? Lá no Senado já entra travando, e aí o Senado já tem que deliberar, tá bom? Uma questão importante. Esse prazo de 60 mais 60, ele fica suspenso durante o recesso do Congresso Nacional, a não ser que ocorra convocação extraordinária do Congresso. Quando que isso vai ocorrer? No período que eles estão de recesso. Se eles forem convocados, ali é convocação extraordinária. Beleza? Além disso, o que você tem que ficar atento aqui com a medida provisória?
é que o parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal, ele traz um rol de matérias aqui que não podem ser tratadas por meio de medida provisória. Gente, acho o jeito de você decorar isso e colocar isso na sua cabeça, tá? Por quê? Porque isso cai muito. Então, olha aqui. Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, penal, processual civil, nada disso pode ser tratado por meio de medida provisória. A organização do judiciário, do Ministério Público não pode. Sabe por que não pode? Porque tem que ser lei para organizar o judiciário e o Ministério Público, e a lei é de iniciativa privativa do Poder Judiciário e do Ministério Público. Por isso que não pode medida provisória, porque a medida provisória é de iniciativa privativa do Presidente da República. Essas questões de planos plurianual, diretriz orçamentária, orçamento, crédito, não pode, por quê? Porque tem que ser lei, porque como se trata de dinheiro, de orçamento, tem que ter a aprovação do Congresso Nacional. Então, não pode medida provisória, a não ser o artigo 167, parágrafo 3º. O que é o artigo 167, parágrafo 3º? Deixa eu ver se eu botei ele aqui. Ele diz o seguinte aqui, que uma medida provisória só pode ser utilizada para essa questão de orçamento, dinheiro, crédito, para abrir crédito extraordinário, olha, abertura de crédito extraordinário, em que situações? Em situações urgentes, como guerra, comoção interna, calamidade pública. Se lembra que foi decretado estado de calamidade quando começou a Covid, em março de 2019? Pois bem, com base no estado de calamidade que foi decretado pelo presidente atual, ele editou uma medida provisória, tá? Em que ele abriu um crédito extraordinário de mais de 5 bilhões. Para quê? Para poder ajudar na aquisição e distribuição de vacinas e os demais insumos destinados à prevenção e o controle da Covid. Olha para você ver o raciocínio. Eu te falei aqui hoje que um projeto de lei, ainda que ele tramite no regime de urgência, vai demorar no mínimo o quê? 100 dias. 100 dias, gente, a pessoa já morreu, já não tem mais nem os ossos na sepultura, o mundo já acabou, já pegou fogo. A medida provisória, ela é rápida, porque quando o presidente elabora, hoje, publica hoje no Diário Oficial, hoje ela já entra valendo como lei, entendeu? Então, o Covid estava matando, né? Não tinha dinheiro para comprar leito de UTI, respirador, toda aquela parafernália que a gente assistiu. Se não tinha dinheiro, o governo tinha que abrir um crédito extraordinário. Como era uma situação de calamidade pública, nesse caso, permite-se, no artigo 167, parágrafo 3º, que, aqui é uma exceção, que seja editada medida provisória para esta finalidade. Vejam, como isso acabou de acontecer, né? Você tem que ficar muito atento, porque a FGV pode te perguntar, sabe? Acabamos assim. No início da pandemia, nós tivemos o exemplo aqui desta medida provisória que abriu um crédito extraordinário aí de mais de 5 bilhões, ok? Gente, olha só. Então, hoje, o meu objetivo aqui era dar essa visão geral sobre processo legislativo. E agora eu quero falar um pouquinho aqui para vocês sobre a sua preparação para a OAB. Então, é aquilo que eu venho falando desde a nossa primeira aula, já que hoje é a última aula da semana do passo a passo na sua aprovação para a OAB. Você quer passar na OAB? Quero. O que você vai fazer de diferente do que você fez até hoje? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Por quê? Porque prova da OAB não é brincadeira, você vai ter que investir um tempo. Eu falei aqui nessa semana para vocês que eu entendo que estamos aqui há 3 meses da prova da OAB, que é tempo suficiente para a sua preparação, desde que, né,
essa sua preparação seja focada, detalhada, cirúrgica. O que é isso, Sandra? Tem alguns requisitos neste meu passo a passo que eu falo que é importante que você leve em consideração. Na segunda aula, eu falei das matérias que têm mais questões. São 17 matérias. É uma questão de inteligência você focar nas matérias que caem mais questões. E aí, ética, longe de discutir que você não vai estudar toda a legislação de ética, que é pequena e que são 8 questões que caem. Então, você tem que dominar a ética. Direito constitucional, 7 questões. Só aqui nós já temos, né, bastante questões. Então, eu tenho que identificar e focar nas matérias que têm mais questões. Tenho que identificar os assuntos que são mais cobrados de cada matéria, aqueles que estão em alta, que foi o que eu dei para vocês na segunda aula aqui da semana do nosso passo a passo. Ter ao seu lado um planejamento com tudo. Por quê? É importante que você durma hoje e acorde amanhã sabendo quais matérias você vai estudar, de que jeito você vai estudar, quais os artigos da lei que você vai estudar, que leis você vai estudar e quais questões que você vai ter que resolver. Por quê? Porque se amanhã você for acordar sem saber o que você vai estudar, você já está perdendo tempo. Perdendo tempo que vale ouro. Enquanto você não conquista a sua carteirinha, saiba que você está perdendo dinheiro, né? Então, além disso, tendo o meu planejamento do lado, eu vou monitorar o meu estudo. Como assim? Eu tenho que verificar se eu estou aprendendo, se eu estou evoluindo, se eu estou crescendo. Sandra, como que eu vou identificar isso? Resolvendo questões de provas anteriores. No meu método, passo a passo, para ser aprovado na UAB, é exigência sine qua non, sem a qual você não consegue ser aprovado. Acabou de estudar uma matéria, eu peço para resolver questões. Por quê? Porque é nas questões que eu vou identificar a forma como a banca aborda o tema, é nas questões que eu vou identificar meus pontos fracos e cirurgicamente retomar o que eu não estou bem, o que eu nunca vi na minha vida, o que nunca passou na minha frente, o que eu não me lembro mais, ou o que eu tenho muita dificuldade. Essa identificação você faz por meio da resolução de questões. E também por meio da resolução de questões é que você vai identificar se você está crescendo ou não. Hoje eu resolvi 25 questões. Errei 10. Amanhã, quando eu for resolver mais 25 questões, é esperado que eu erre menos. Não que eu não erre. E errar faz parte do processo. Mas o erro, ele tem que ser anotado para quê? Para que no mesmo momento, imediatamente, eu busque o material adequado para que eu possa ali recuperar meu prejuízo. E eu vou identificar isso quanto mais eu resolver questões, mas eu identifico se eu estou bem, se eu estou mais ou menos, se eu estou evoluindo, se eu estou indo para trás. Isso é muito importante, tá, gente? É isso que eu chamo de preparação focada, preparação detalhada, preparação cirúrgica. Perceber os seus pontos fracos, tem que agir. Não dá para ficar dormindo esperando o dia amanhecer. E aí, como você já sabe, faz parte do meu método Lê a Lei Seca. Na última prova da UAB, mais de 90% das questões foi retirada da lei seca. Então, não dá para estudar sem a lei seca do lado, tá? E uma outra coisa importante, não devo medir o meu estudo pela quantidade de horas, mas pelo resultado. Tem gente que acha que está estudando o dia inteiro, mas não está assimilando nada. É um estudo sem objetivos, sem planejamento, sem eira nem beira. Entrou numa matéria que não gosta, larga, vai pegar o que não gosta. Aqui tem que ser atitude de adulto. Não gosto, mas é necessário. É só por 3 meses. Daqui 3 meses aí eu vou fazer o que eu quiser, entendeu? Então, eu tenho que ver o resultado. Muitas vezes, uma pessoa que estuda 2 horas por dia tem um estudo mais eficiente do que aquele que estudou 8 horas por dia. Então, como que você vai verificar se você está avançando, se essas suas 2 horas foram produtivas? Se você está acertando questões, né? Quando eu for resolver as questões, eu tenho que corrigir uma por uma, para quê? Para eu saber o porquê
quê? Para eu buscar gerar uma conexão entre aquilo que eu estou estudando. Por isso que eu disse para você também que eu não sou da linha que acha que tem que comprar esses cursinhos que tem 500 videoaulas. Isso é um estudo passivo, não gera conexão. Você fica morto em cima do seu computador, do celular, assistindo aquilo, tá? Você precisa de treinar, 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 treinar sempre. Não adianta. Se você treinar, se você ler os artiguinhos que eu te oriento, se você cumprir o cronograma, eu te garanto que você é aprovado, tá? Então, esse acompanhamento que a gente oferece é justamente para quê? Para que você não tenha medo, para que você não se sinta inseguro, para que você se sinta amparado quando você não souber. Hoje mesmo, uma mentoranda minha me passou um WhatsApp. Professora, eu estou muito mal em processo de trabalho, em processo de civil. Eu falei, qual que é exatamente a matéria? Das partes dos procuradores. Imediatamente mandei um material para ela, uma doutrina ali daquela parte. E aquilo que eu falei para você, a doutrina, a videoaula é num momento pontual que eu identifico. E como que ela identificou isso? Por meio da lista de questões que eu passei para ela resolver. Ela errou praticamente tudo. Então, se você errou, não vamos avançar. Vamos retomar aqui uma parte que você não sabe, que você se perdeu, que você não tem conhecimento. Por quê? Não adianta a gente enganar a gente mesma, porque na hora da prova vai dar ruim, aí vai ser mais uma frustração, vai ser mais perda de tempo. Eu sempre brinco, né? Você vai gastar mais ainda sua beleza e no final vai ficar frustrado, né? Então, o meu objetivo é fazer com que você se sinta seguro, com que você não tenha medo e que você se sinta amparado e, acima de tudo, não desista, né, de conquistar a sua vermelhinha, que é o sonho de todos nós. E aí, gente, olha só para poder avisar aqui para vocês, na segunda-feira eu vou estar abrindo aqui a minha mentoria. Eu tenho 10 vagas, são bem poucas, né, porque eu faço um acompanhamento bem de perto. Eu converso com os meus alunos, eles têm contato individual comigo no grupo do WhatsApp, por meio de WhatsApp. Eu acompanho um por um todos os dias e eles podem estar me procurando a qualquer hora do dia. E para esse acompanhamento ficar mais personalizado, eu passo esse material todo por meio de ou WhatsApp ou e-mail, que é para poder eu realmente identificar os avanços, as dificuldades e os retrocessos, tá? Espero que vocês tenham tido bom proveito aqui na nossa semana do passo a passo, para poder você fazer os seus 40 pontos aqui e poder conquistar a sua carteirinha. E aí a gente vai se falando lá no nosso grupo. E se alguém tiver quiser saber mais de alguma informação, tiver alguma dúvida, pode me chamar também no privado do WhatsApp, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Um fim de semana maravilhoso e que Jesus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.